Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui nesse início de 2020 para fazer a primeira live da Clínica Azad Maluf com o Dr. Ivan Maluf, cirurgião plástico, e a doutora Mariana Azad, que é dermatologista. E hoje eles vão falar um pouquinho para vocês sobre as novas tendências nas áreas de dermatologia e cirurgia plástica para esse ano de 2020. O que está em alta, o que tem de novo e muitas coisas que também permanecem com os mesmos efeitos e resultados positivos do que em anos anteriores, né? Então eu vou até começar perguntando aqui para a doutora Mariana, que acho que é um período propício, doutora, para quem está de férias e acabou exagerando no sol, né? Pegando muito sol na praia, na piscina ou aonde foi e ficou preocupado com aquelas manchas que geralmente ocorrem depois do sol, os famosos melasmas, né? O que é possível fazer para tratar essas manchas definitivamente, doutora? Então, na realidade, essa pergunta é muito interessante, porque não existe resposta para tratar as manchas definitivamente. O melasma é uma condição da pele, né, que provoca essas manchas, que infelizmente não tem cura. Mas existe sim tratamento para tentar melhorar o máximo possível ou tentar controlar o máximo possível essas manchas. Então, primeiro de tudo, uma coisa que tem que ficar muito claro para quem tem mancha, que mancha e sol definitivamente não combinam. Então, vai voltando das férias, a gente começa a receber muito no consultório paciente que já tem melasma, que vinha tratando durante todo o ano, daí chega no verão, as manchas pioram bastante e vem super frustrado, querendo tratar novamente, ou frustrado porque realmente as manchas pioraram. Então isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, melasma e sol não combinam, não dá pra tomar sol e querer ter o melasma controlado. Quem tem melasma e não quer ter melasma tem que fugir do sol. Não adianta falar, eu não tomo sol no rosto, eu só tomo sol no corpo, eu protejo com chapéu, com protetor solar, não dá. O calor piora o melasma, o sol do corpo piora. Mas enfim, uma vez que o melasma está ali, que ele apareceu, de que maneira a gente pode tratar? Então, de novo, definitivamente não há uma garantia, mas a gente consegue tratar com os tratamentos tópicos em casa, então os creminhos em casa, que já existe há muito tempo. No último ano foi lançada uma nova substância no Congresso Europeu e depois de um tempo chegou aqui no Brasil, uma nova substância para tratamento em creme mesmo, que é a cisteamina, que dá para ser usada e tem trazido bons resultados. E fora os clareadores básicos que a gente sempre usa há muitos anos e acaba sendo um rodízio, a gente vai trocando no tratamento clínico no consultório. E os outros tratamentos clássicos que podem ser feitos no consultório, como peelings superficiais, microagulhamento, microinfusão de medicamentos na pele, é um outro procedimento que a gente faz também. E existem alguns tipos de laser que ajudam a clarear um pouquinho mais. Lembrando que esses lasers normalmente ajudam a melhorar bastante, precisam de várias sessões e em muitos casos precisam fazer manutenção. Mas o melasma é um tipo de mancha que infelizmente não tem cura, só tem controle. Então, mais importante, além de consultar dermatologista, é tomar cuidado com o solo, né, doutora? Exatamente. Aproveitando que a gente está falando em face, em rosto e sol, na cirurgia plástica fala-se muito em harmonização facial. Eu acho que esse tema até transita pela área de vocês dois, né? Que é a harmonização facial. O que ela é e quais as tendências desse tipo de tratamento para esse ano? A harmonização facial, então, na realidade, ela é tudo que deixa o rosto mais belo, né, aos olhos. Não necessariamente são os preenchimentos que são feitos hoje. Lógico, eles podem ser usados para ser feita a harmonização facial, mas vou dar um exemplo de uma criança que tem a orelha proeminente, né? Tem a orelha de abano. Quando você faz o procedimento para corrigir, você faz a autoplastia e depois você observa, o rosto dele fica mais harmônico. Ou um paciente que tem uma rinomegalia, né? Tem um nariz grande e queixa-se desse detalhe. Quando você faz a rinoplastia, você consegue melhorar a harmonização do rosto dele, né? Então, não só os preenchimentos são usados, mas procedimentos cirúrgicos, onde a gente consegue corrigir pequenas falhas ou alguma coisa que desagrade o paciente, você também consegue deixar um rosto mais harmônico.
Sobre os preenchimentos, né, eu vou pedir para a doutora Mariana falar um pouquinho para a gente, que ela tem bastante experiência nessa parte. Então, assim, uma coisa que é uma tendência, não para 2020, mas nos últimos anos, já vem sendo uma tendência e alguns conceitos acabaram mudando em relação aos preenchimentos. No passado, até não tanto tempo atrás, talvez uns 10 anos, a pessoa se queixava, por exemplo, do bigode chinês e a gente ia lá e preenchia o bigode chinês. Ou a pessoa se queixava da olheira, a gente ia lá e preenchia a olheira. Então, o preenchimento era feito diretamente naquela ruga, naquela sombra que o paciente se queixava. E hoje em dia, a gente sabe que com o processo natural do envelhecimento, há uma reabsorção da gordura do nosso rosto, nos compartimentos de gordura do nosso rosto, há reabsorção das estruturas ósseas também, e isso ajuda a fazer com que o nosso rosto vá desabando, digamos assim, com o processo natural do envelhecimento. Então, nos últimos anos, a tendência é fazer um preenchimento dessas áreas que foram sendo absorvidas, digamos assim. Então, ao invés da gente ir lá e preencher direto o bigode chinês ou direto a olheira, salvo em raros casos, assim, casos específicos, a gente acaba preenchendo os lugares que foram perdidos, então, esses compartimentos de gordura, para fazer uma ressustentação, uma reestruturação desses compartimentos do rosto. Então, por exemplo, ao invés de preencher o bigode chinês, hoje em dia a gente sabe que a gente precisa preencher essa região antes, que é o que dá a sustentação do nosso rosto. Além disso, uma coisa que nos últimos anos a gente tem se atentado um pouco mais, algumas áreas onde não eram muito atentadas, digamos assim. Hoje em dia se preenche bastante o queixo da pessoa, que é sabido que pessoas que têm o queixinho um pouco para trás pode ficar com um papo mais aparente. O queixo também posicionado no lugar certo melhora o contorno da face, melhora o perfil. Então, já não é uma coisa para 2020, mas continuar sendo esse ano, mas é uma coisa que já vem há alguns anos, é reposicionar as estruturas do rosto, preenchendo os lugares adequados e não simplesmente aquela ruga que quando o paciente se olha é o que vai incomodar diretamente ele. Perfeito, doutora. E nessa área, continuando falando em rosto, em rugas, né? Você está falando aí de reposicionamento. Tem alguma novidade no mercado de dermatologia para essas linhas de expressão e rugas? Então, para as rugas propriamente dito, continua o que mais acaba funcionando mesmo, é uma coisa que já vem há muitos anos e é o que mais vai trazer diferença, que o paciente vai se olhar, um dos maiores impactos que ele vai ver na diferença do antes e depois. Para a ruga propriamente dito é a toxina botulínica, que já é há muitos anos e continua sendo. E lógico, daí para as ruguinhas mais finas, para melhora de textura da pele mesmo, que precisa, às vezes a pele do paciente precisa ser tratada, daí a gente vai fazer laser, o Skin Booster, que é um ácido hialurônico muito fino, que tem o objetivo de hidratar a pele, a gente consegue trazer um viço maior para a pele. Então, na realidade, não são muitas novidades, são tendências que já vêm há muito tempo e que vai continuar igual aí, que são as maiores respostas para as rugas propriamente ditas. Perfeito. Agora entrando aqui de volta na área da cirurgia plástica, né, com o Dr. Ivan Maluf, os adolescentes, eles, no ano passado, doutor, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles representaram 80% dos pacientes que fizeram cirurgia de nariz, né, a rinoplastia, e a mastopexia de aumento com prótese, que seria colocar o silicone, né? Qual que é o critério para operar pacientes antes dos 18 anos e o que você considera que deve ser avaliado antes de um procedimento cirúrgico em adolescentes? Então, falando do procedimento de rinoplastia, é importante ver até quando finalizou já o crescimento ósseo-facial, isso se dá também cartilaginoso, né? Isso se dá em torno dos 16 anos, né? Então, a partir dessa idade, lógico, tem que avaliar o paciente caso individualmente, mas a partir dessa idade ele já está apto para fazer o procedimento. E no caso das mulheres, é necessário também ver se o desenvolvimento da mama já está completo e a faixa etária onde já não vai ter nenhuma alteração na mama já é a partir dos 16 anos. Então, normalmente, a partir dos 16 anos a gente já pode fazer esse procedimento com tranquilidade. Lógico, cada procedimento deve ser avaliado individualmente, mas, por exemplo, a autoplastia
atualmente ela é realizada na idade pré-escolar, então com 5, 6 anos, antes da criança já adentrar na idade pré-escolar, já pode ser realizado o procedimento, até para evitar que sofra bullying pelos coleguinhas. Então esse procedimento já foi antecipado, já é autorizado a realizar com 5, 6 anos. Maravilha. Agora voltando nos mais, para quem tem mais idade um pouco, né? Vamos trocar aqui as faixas etárias da pauta. Uma das perguntas que a gente recebeu, doutora Mariana, durante a semana, foi sobre o tratamento de alopécia. Tem alguma novidade para essa questão de queda de cabelo? Então, na realidade, eu acredito que o que deva trazer essa dúvida seja a alopécia androgenética, né, que seria a calvície, né, esse tipo de queda de cabelo, provavelmente. Isso é uma coisa bastante frustrante para a maioria das pessoas, porque infelizmente a calvície não tem cura, né, mas também é uma outra condição que existe tratamento. Em relação a tendências, na realidade, ainda o padrão ouro do tratamento clínico ainda é o tratamento clínico que há muitos anos continua sendo o mesmo, que é a associação da finasterida com o minoxidil, e daí, de acordo com cada indicação, a gente vai ver o que é melhor para cada paciente. Mas no último ano aí, para alguns pacientes refratários a esse tratamento clínico, começou-se a usar também o minoxidil oral, então como uma nova opção, então uma tendência aí para 2020, então mais um tratamento aí para os pacientes que não responderam só a esse tradicional, e também já há alguns anos e que vai continuar a ser feito o MMP, que é a microinfusão de medicamentos na pele. Esse é um procedimento que costuma ajudar um pouquinho mais, que é um procedimento onde a gente usa um aparelho, onde a gente acopla algumas agulhas estéreis na ponta, e isso a gente faz perfurações no couro cabeludo do paciente, e com essas perfurações a gente cria canais onde a gente entrega medicamentos direto no couro cabeludo para estimular o crescimento desse fio. Então, associado ao tratamento clínico, que continua sendo padrão ouro, esse é um outro procedimento que a gente pode fazer, que já vem sendo feito há poucos anos, e a tendência é continuar sendo feito cada vez mais, que tem trazido bons resultados. Perfeito. Agora parece que dói esse negócio de colocar agulhinha no couro cabeludo. Você sabe que, de uma maneira geral, os pacientes toleram bem, assim. A maioria dos pacientes que acabam fazendo são pacientes homens. Eu tenho pacientes mulheres que fazem, mas são mais pacientes homens. E, de uma maneira geral, homens têm uma tendência a ser um pouco menos resistente à dor do que mulheres. Mais sensíveis, são né? mais sensíveis. É verdade. Mas, de uma maneira geral, eu sempre pergunto para os pacientes como que tá a dor. De 0 a 10, os pacientes homens falam que a dor é 4. Olha, então não dói como a gente imagina, né? Dá para tolerar. Dá para tolerar, legal. Doutor Ivan, agora, né, entrando na área de emagrecimento, quais as novas tendências na área de lipoaspiração para esse ano? A gente sempre vê, né, tem muitas modalidades de lipoaspiração, vibrolipo, lipovaser, lipo-HD. O que você traz para a gente aí? O que tem sido feito e tem trazido bons resultados dentro da sua área? Então, na cirurgia plástica, um dos procedimentos que mais evoluiu, assim, e mais tiveram mudanças é a lipo, né? Então, também é importante falar que a lipo ela tem que ser bem indicada. Então, qual lipo vai ser a melhor para você fazer? Antes tem que ver se realmente você tem uma indicação precisa para fazer, porque a lipoaspiração ela serve para tratamento de gorduras localizadas, e é para esse tipo de paciente que a lipo vai trazer um benefício importante. Não para o paciente que está muito acima do peso. Nesses casos, nenhum tipo de lipo vai trazer um resultado muito satisfatório, até porque geralmente esses pacientes têm excesso de pele que necessitariam muitas vezes de cirurgia juntos, né? Mas hoje em dia tem se feito muito laser com a lipo de alta definição, com resultados surpreendentes. Então, no começo tinha um pouco de preconceito, ou eles achavam que a lipo ficava muito superficial, traria um risco de necrose para esse retalho de pele, mas o que a gente tem visto ultimamente são resultados muito naturais e uma satisfação enorme por parte dos pacientes. Obviamente que a lipo de alta definição tem que ser feita em casos selecionados, né?
pacientes já com peso adequado e com apenas a gordura localizada. Assim consegue-se fazer uma boa definição da musculatura do reto abdominal e o paciente tem um resultado bem satisfatório, porque além da retirada de gordura, ele proporciona uma retração da pele, e isso proporciona assim, que o músculo ele fica bem delineado e aparente. E com relação a Vibrolipo, ela não tem muita diferença comparando ao resultado da lipo tradicional, né? A quantidade de gordura é o que vai definir o que você vai obter de resultado, mas ela proporciona um maior conforto também para o cirurgião e refere menos dor no pós-operatório. Na minha experiência, comparando as duas, eu não obtive nenhuma diferença tão significante entre a lipo tradicional e a Vibrolipo, mas eu gosto de enfatizar que o mais importante é a indicação precisa do procedimento. O que vai determinar um bom resultado realmente é a indicação cirúrgica correta. Então a lipo não é para quem quer emagrecer, né? Ela é para dar um contorno corporal para as pessoas, né? Para casos selecionados. Sim. A pessoa não vai achar que vai fazer lipo, vai ficar magra para sempre, que pode comer de tudo daí, né? Na verdade, a nossa célula de gordura ela se multiplica até determinada idade e a partir disso a quantidade de gordura que a gente tem já da adolescência até hoje é igual. Então, teoricamente, se você faz a lipoaspiração, você tira algumas células de gordura, então fica com menos células de gordura no teu corpo. Porém, as células que ficam, elas têm uma capacidade de hipertrofiar ilimitada. Então, não quer dizer que você tem menos células de gordura, você não vai engordar depois, né? Não tem nada a ver. As células que estão lá, elas podem hipertrofiar de uma forma ilimitada e você pode perder a cirurgia em poucos meses. Legal, boa observação, doutor. Agora, voltando para a doutora Mariana, aqui na parte da dermatologia, tem um equipamento que eu acho que era bom você explicar, doutora, porque a gente vê muita propaganda na área de dermatologia, eu acho que era legal explicar quais são os benefícios e para que é utilizado, que é o Ultraformer. Para que ele é usado hoje na área de dermatologia e quais são os resultados? Então, assim, o Ultraformer, ele é um aparelho de ultrassom micro e macro focado. O ultrassom microfocado, ele serve para estímulo de colágeno e melhora da flacidez. Então, como que ele age? Existem ponteiras que, de acordo com a ponteira que você usa, ela vai penetrar em profundidades diferentes da camada da pele e podendo atingir até a membrana que envolve o músculo. Com essa penetração, o Ultraformer ele faz pontos de coagulação nessa membrana e esses pontos de coagulação faz uma retração e gera um processo inflamatório e esse processo inflamatório vai estimular a formação de um novo colágeno. Então, o Ultraformer é uma máquina de ultrassom microfocado e esse é um dos principais pilares para estímulo de colágeno, consequentemente melhora da flacidez. E especificamente o Ultraformer é um aparelho que, além dessa ponteira microfocada para estímulo de colágeno, ele também tem as ponteiras macrofocadas, que vão agir na camada de gordura da pele, fazendo uma quebra dessa gordura e então fazendo um tratamento da gordura localizada. Aí você me perguntou então que tipo de tratamento. Então a gente pode fazer, pensando no estímulo de colágeno com as ponteiras microfocadas, tratamento para face, para o estímulo de colágeno, então levantar um pouquinho o rosto, flacidez de pescoço, flacidez da pálpebra e flacidez corporal. Então quando o paciente só tem flacidez, não tem gordura localizada, mas flacidez no abdômen, pós-parto, aquele umbigo triste, melhora da flacidez da coxa, do bumbum, então tudo isso pode ser feito. Sim. Daí entra as ponteiras macrofocadas. As ponteiras macrofocadas vão agir na compartimento de gordura, fazendo a quebra da gordura, e daí a gente pode usar então nos lugares que a pessoa tem essa gordura localizada. Por exemplo, no abdômen, quando não só tiver flacidez, mas também tiver gordura, na papada, quando não for só por flacidez, for por gordura, na gordurinha do sutiã que você estava comentando, enfim, gordurinha da bananinha, que né, aquela região que fica entre o bumbum e a coxa. Então, esse é um aparelho que ele pode ser usado então para estímulo de colágeno, melhora da flacidez e para melhorar a gordura localizada, digamos assim.
Perfeito, então é uma alternativa boa. Não existe daí, para cada opção, por exemplo, quebra de gordura, um determinado número de sessões, como é que funciona? Normalmente, quando a gente fala em corporal, a gente orienta pelo menos 3 sessões com intervalo mensal. Papada, se tiver gordura, a gente também orienta 3 sessões. Para facial, para estímulo de colágeno facial, normalmente é 1 sessão por ano. Pacientes que já estão com uma flacidez muito intensa, podem ser feitas 2 sessões com intervalo de 6 meses pelo menos. Mas de uma maneira geral, é 1 sessão por ano. Se a gente vai tratar flacidez palpebral, são 3 sessões também. Legal. Tá? Mas no corpo, normalmente são 3 sessões, facial 1 sessão. Bacana. Então, a doutora Mariana trabalha com Ultraform, né? Fica aí a dica. Deixa eu só comentar uma coisinha, só voltando a uma coisa que eu falei agora há pouco do MMP para alopecia androgenética, já voltando para a primeira pergunta que foi sobre as manchas, eu tinha comentado lá atrás que o MMP é um tratamento para clarear a mancha. Então é esse mesmo aparelhinho onde faz perfurações que a gente leva medicamentos para o couro cabeludo lá para alopecia. Esse mesmo procedimento pode ser feito com alguns clareadores para tentar clarear um pouquinho mais as manchas também. Que legal. Tá? Então, tem essa outra possibilidade. O MMP pode ser feito para várias doenças, várias condições, a gente só muda os medicamentos que vão ser entregues para a pele, na pele. Tá, legal. Chegaram 2 perguntas aqui que eu acho que é voltado mais para a doutora Mariana, que uma é a partir de que idade os preenchimentos são recomendados, mas a doutora Viva também pode comentar. E se tem como diminuir a dor nos tratamentos dermatológicos. Em relação à dor, sim, dependendo do procedimento que vai ser feito, a gente usa pomada anestésica e vários procedimentos, só o creminho anestésico ajuda bastante. E dependendo do outro procedimento que vai ser feito, é feito bloqueio anestésico. Daí injeção mesmo do anestésico para dar uma aliviada. Mas é possível sim dar uma amenizada no desconforto aí. Boa. E alguns procedimentos realmente não precisa de anestesia, os pacientes toleram bem. Em relação à idade, não existe exatamente uma idade para começar os preenchimentos. Eu, de uma maneira geral, opto por fazer em paciente maior de idade, 18 anos pelo menos. Mas vão ter colegas que de repente vão fazer um paciente com 16, 17 anos, mas de uma maneira geral entra aí um pouco no que o Ivan falou, até para as cirurgias, existe todo o processo para finalizar, toda a formação, a estrutura óssea e tudo mais, então eu acho que por causa disso evito fazer em paciente muito jovem. Tá, legal. Doutor, falando em cirurgias de reconstrução, que é uma das suas especialidades, né? Na área da plástica, elas são sempre uma necessidade, né? A gente vê muitos casos de pessoas que precisam fazer reconstrução. Existem diferentes técnicas de reconstrução e como que é definido em caso de cirurgias de face, por exemplo, ou para tratamento de câncer de pele? Como é definido que tipo de técnica e quais são essas técnicas? Então a gente tem uma escadinha da reconstrução, né? Então normalmente a reconstrução você faz, teoricamente, do procedimento mais simples, né, para o mais complexo. O que a gente sabe é assim, pele do nariz se parece mais com pele do nariz. Então, quando você tem uma perda de substância, de tecido da região nasal, mesmo que o enxerto, que é você retirar uma pele, pode ser da região de coxa ou abdômen, para preencher essa ferida, ele seja uma opção teoricamente, tecnicamente mais simples, ele vai deixar uma textura e vai deixar uma coloração também diferente. Então a gente sempre, eu particularmente opto por fazer retalhos da própria região. Então a gente tem uma ferida no nariz, eu procuro usar a pele do nariz. Então a gente faz um retalho nasal e tenta fechar essa ferida com pele da região lateral. Ou pele da região mais próxima possível. Então, às vezes, tira um tecido grande da região nasal e você não tem pele suficiente nasal para fechar, a gente usa o retalho médio frontal, que é o retalho de pele da testa. Então, sempre a pele da região vai trazer um resultado estético mais favorável, ou a pele mais próxima dessa região possível também.
se isso não for possível, a gente lança a mão dos enxertos ou, quando necessário, também retalhos microcirúrgicos, que vai pegar tecido de regiões mais distantes, que pode ser de tecido de coxa ou de abdômen, mas também a coloração e o aspecto não vão ficar tão semelhantes e tão camuflados como quando a gente usa a pele da própria região para fazer essa reconstrução. Em outros casos, doutor, de cirurgia, por exemplo, mamas, tem alguma recomendação? Como funciona? Na região da mama, normalmente, quando é possível, a gente também faz uso de implantes, né? Então a gente pode usar prótese de silicone quando o paciente tem pele suficiente. Quando é necessário fazer também, aumentar a quantidade de tecido na região, a gente pode usar retalhos da região abdominal, lógico, quando a paciente tem pele e tem substância para a gente fazer essa reconstrução, ou a gente pode usar o retalho com pele da região dorsal, que é o retalho grande dorsal. A gente pega o músculo grande dorsal e a pele dessa região, geralmente a gente usa da área do sutiã ali, e roda esse retalho, e por baixo, para preencher volume, pode-se colocar daí um implante de silicone. Não é pele da mesma região, então você vai ver que há uma diferença, né, da pele da mama contralateral para a pele do retalho. A pele do abdômen ainda parece um pouquinho mais com a coloração da pele da mama oposta, mas eventualmente é o que a gente tem para fazer a reconstrução, e a gente tenta adaptar e tentar deixar o resultado estético mais favorável possível. Perfeito. Doutora Mariana, voltando na história do botox e do preenchimento, né, que o pessoal tem muita curiosidade, a gente recebeu essa pergunta, eu acho que é uma dúvida bem comum. Depois que faz procedimentos do tipo botox, toxina botulínica e preenchimento com preenchidores, enfim, eles podem ser feitos no verão? Ou deve existir algum cuidado para exposição ao sol? Como é que funciona isso? Se eu quero fazer agora antes do carnaval, por exemplo, um botox, eu posso ir para a praia depois? Como é que funciona? Então, na realidade, esses dois são dois procedimentos que definitivamente não tem contraindicação nenhuma à época do ano. São dois procedimentos que podem ser feitos qualquer época do ano, inclusive no verão. Em relação aos cuidados com o sol, enfim, a única coisa assim que a gente recomenda em relação ao sol é se ficou algum roxinho. Todo procedimento existe essa possibilidade. Então, às vezes pegou um vasinho, às vezes só no lugar da picada já ficou um roxinho. Então, enquanto tem um roxinho, a gente orienta proteger bastante do sol, protetor solar, uma maquiagem. Mas, de uma maneira geral, a toxina botulínica, ela não costuma ficar marca nenhuma depois do procedimento. A exceção pode ficar um roxinho no local da picada, mas de uma maneira geral nem isso fica, então não teria cuidado nenhum. O preenchimento, a chance de ficar um roxinho já é um pouquinho maior. Então, basicamente, a orientação com o sol é só enquanto estiver roxo, cuidar um pouquinho mais. Mas fora isso, se não ficar roxo, não tem problema nenhum, pode se expor ao sol e, portanto, não há contraindicação nenhuma de ser feito no verão, nenhum desses dois procedimentos. Perfeito. E ainda nessa área de rosto, doutora, aproveitando, né, que a doutora Mariana está falando aqui sobre botox e, né, preenchimentos, na parte da cirurgia plástica tem muita procura na questão da pálpebra, né? Existe uma idade para isso? Como é que funciona? Precisa ter um cuidado pré, pós-operatório? É um procedimento que pode ser feito também nessa época do ano? Qual que é a recomendação aí de idade e de momento para fazer? Essa cirurgia, então, ela não tem uma idade pré-estabelecida. Então, hoje, inclusive, no consultório, foi uma paciente de 38 anos e ela perguntou para mim, eu já devo operar a pálpebra? Na realidade, eu gosto de ver assim, quanto que isso está te incomodando? Porque um pouquinho de excesso de pele na pálpebra, a partir dos 35 anos, em alguns casos, você já pode observar, mas tem que operar? Eu acho que esse critério a gente tem que avaliar bem junto da paciente, né? É uma cicatriz que a gente vai deixar naquela região, vai passar por um procedimento cirúrgico. Eu tive um caso de uma paciente com 25 anos e ela chegou no consultório solicitando para fazer a blefaroplastia, mas no caso dela ela tinha uma pequena assimetria. Então a gente conversou durante 3 consultas e eu pude entender que realmente era uma coisa que incomodava muito ela. Hoje em dia, com selfie, todo mundo tira foto em todos os momentos, aquilo estava deixando ela muito desgostosa. E eu fiz o procedimento... Que
que estão nos indicando é realmente o melhor e o custo-benefício, enfim, resultado? Como é que funciona esse critério de indicação e as novas tendências nessa área? Então, na realidade, peeling, né, já é um procedimento bem antigo, bem já estabelecido, e existem realmente vários tipos de peeling. Então, os peelings, eles são divididos, primeiro, físicos e químicos. Os físicos são, por exemplo, o peeling de diamante ou de cristal, que é usado uma maquininha, como se fizesse uma esfoliação, então é um peeling bem superficial. E os peelings químicos são os peelings onde são usados substâncias aplicadas na pele, né? Os peelings químicos, eles podem ser superficiais, médios e profundos. Os que a gente mais faz na rotina do consultório são os peelings superficiais, que são aqueles que vão realmente agir só na camada mais superficial da pele e vão provocar uma leve descamação, não vão afastar as pessoas da sua rotina, do dia a dia. E esses são os que a gente mais usa. Por quê? Porque são usados para clareamento ou para acne. Então, apesar de não ter grandes novidades, novas tendências, são os bem estabelecidos, a gente usa muito para melasma, para outros tipos de mancha, para acne. Então é aplicado o produto, o paciente vai ter uma descamação em casa e isso acaba melhorando. Já os peelings médios e profundos, eles acabam sendo mais usados para rejuvenescimento. Então são os peelings de áta, os peelings de fenol. E alguns tipos de peeling mais profundo mesmo, eles são bem mais agressivos, inclusive eles devem ser feitos em centro cirúrgico, então até tem que cuidar muito o que tem sido oferecido por aí, tirar saber exatamente, porque existem alguns peelings que devem ser feitos monitorados, que podem dar alteração no eletrocardiograma e alteração renal inclusive. Esses peelings um pouco mais agressivos, que eu disse, eles são feitos mais para rejuvenescimento. Então, deve ser muito bem avaliado os pacientes para esses casos. Normalmente a gente faz mais em pacientes de pele bastante clara, porque o paciente vai precisar ficar afastado da rotina uns 10 dias, vai inchar bastante, vai descamar muito. Alguns pacientes referem, forma uma casca preta. Então é uma coisa que assim assusta bastante para depois o paciente ficar bem. E justamente por esse pós ser um pouco mais arrastado, um pouco mais sofrido, com a vasta opção de lasers que tem hoje em dia também para rejuvenescimento, esses peelings um pouco mais profundos, eles têm sido feitos um pouco menos, porque os lasers às vezes acabam trazendo resultados bastante semelhantes com uma recuperação um pouco melhor. Sim, perfeito. Legal, é bom a gente saber isso, né? E agora aqui, entre as nossas, estamos chegando ao fim já, doutor, das nossas perguntas que foram enviadas, né? A gente teve muita pergunta diferente aí nas áreas da dermatologia e da cirurgia plástica, mas uma questão que a gente colocou, porque a gente tem ouvido muito falar, é sobre pessoas que resolvem tirar depois de um tempo, que tem prótese de silicone, e resolvem tirar o silicone e não querem mais silicone, que é o explante de mamas. A gente tem visto isso cada vez mais, né, entre as mulheres, e eu queria que você explicasse, né, o que é o explante de mama e por que muitas mulheres acabam optando por essa técnica. Então o explante é a retirada da prótese de silicone, que foi colocada previamente, e preferencialmente a retirada já com a cápsula. Então está tendo essa tendência atual por vários motivos. Um deles é descoberta, ou não descoberta, mas já há alguns anos vem se relatando cada vez mais um linfoma que é associado ao implante de silicone. É extremamente raro, mas agora ele tem sido cada vez mais divulgado. Isso assustou um pouquinho a população. Foi citado também algumas doenças que são algumas doenças do tecido conjuntivo que são relacionadas também à prótese de silicone. Não tem nenhum estudo assim que comprove que essas doenças realmente elas são associadas ao implante de silicone, mas como existe um acesso maior da população a essas informações, vem causando esse tipo de conduta. E também tem as pacientes que simplesmente querem uma mama menor ou não querem mais ter que se preocupar em ficar monitorando o implante de silicone anualmente com o exame de imagem, ou simplesmente não querem ter mais uma preocupação porque a gente sabe que eventualmente vai precisar fazer a troca desse implante um dia, então elas simplesmente querem tirar
a prótese de silicone e não ter mais essa preocupação. No final do ano passado eu operei uma senhora de 74 anos que estava com a prótese rota e ela sentou e falou para mim, essas pacientes que estão tirando os implantes, elas têm razão, porque veja eu com 74 anos ter que vir para o centro cirúrgico, correr risco e tirar o implante de silicone. Então esse é um pensamento que as pessoas estão tendo já um pouco mais cedo. Mas também ainda a procura pela colocação da prótese de silicone ainda é grande, é uma cirurgia segura e a gente continua fazendo normalmente, só na realidade não mudou nada, é uma rotina de rastreamento, exames de imagem, sempre acompanhar se a saúde da mama está bem, se a prótese está íntegra, enquanto isso estiver, a gente não tem motivo nenhum para se preocupar nem para deixar de fazer esse procedimento. Acho que é importante ressaltar, né, doutor, que a pessoa ela vai tirar a prótese de silicone, mas a mama vai ficar bonita, né? Qual que é a técnica que você usa? Como é que funciona? Depende do caso. Pacientes que têm implantes pequenos, não tem grande quantidade ou não tem nenhuma flacidez de pele, você pode simplesmente retirar o implante e ainda ficar com resultado bom. Agora, pacientes que têm volume de prótese maior, já tem uma flacidez de pele, ou a gente vai ver que vai ficar a pele sobrando, o recomendável é fazer uma mastopexia junto. Então você faz a retirada do implante e com o tecido de mama que você tem ali, você montar essa mama e deixar já na posição adequada. Senão vai ficar uma mama flácida e pitosada, né? Uma mama caída. Sim, então tem como tirar e fica bonito. Tem, sim. Legal. Bom, pessoal, eu acho que a gente chegou ao fim da nossa live, respondemos todas as perguntas aqui que foram enviadas pela doutora Mariana e o doutor Ivan responderam. E é importante ressaltar que essa live vai continuar aí no Facebook, né, por período indeterminado, no Instagram por 24 horas, mas quem tiver dúvidas sobre qualquer dos procedimentos que foram mencionados na área de dermatologia e de cirurgia plástica, pode enviar que a doutora Mariana e o doutor Ivan vão continuar respondendo aí durante a semana. Doutora Mariana, alguma observação? Só queria agradecer e estamos disponíveis aí para responder a dúvida de todos e até a próxima. É isso, é importante enviar sugestão de tema para a próxima live, né, do próximo mês aí, para os dois trazerem mais novidades para vocês. Doutor Ivan? Só agradecer a todos vocês, desejar uma boa noite e um excelente 2020 para todos nós. Maravilha, obrigada.